bem? Bom dia. Espero que todos estejam bem. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Marcos, tá? Quem era Marcos? Tá? Quem era Marcos, o livro de Marcos. O livro de Marcos foram escritos em 16 capítulos, tá? O próprio autor do livro de Marcos era o próprio Marcos, tá? Foi ele que escreveu o livro de Marcos na Bíblia, tá? Marcos vem... Ele tem as características. Quais são as características deles? Ele era filho de Maria, tá? Ele é parente de Barnabé. Ele uniu a Paulo e Barnabé em sua primeira viagem missionária. Ele era um evangelista, tá? Ele tinha como objetivo no livro dele, de Marcos, falar, né, sobre o evangelho. Um evangelho conciso e cheio de ação, né? Um evangelho mais dinâmico, vamos colocar assim. O objetivo dele era aprofundar a fé e a dedicação à comunidade para a qual ele escrevia, né? Porque o livro dele ele é voltado para uma comunidade, vamos colocar assim, e ele queria que as pessoas tivessem um aprofundamento, né, da fé, mas ali um maior conhecimento, tá? Ele ressalta as obras maravilhosas de Jesus, tá? E Marcos fala mais dos sentimentos humanos de Jesus nesse livro, né? Quem era Jesus, né? Quais são as características dele, vamos colocar assim, né? Desculpa. E foi o que eu falei lá em Mateus, né? Mateus, Marcos, Lucas e João, você quando começar a ler a Bíblia, você vai entender, você vai ver, você vai perceber isso, tá? Que a história meio que se repete, porém, existe a característica de cada escritor, né? Nos seus livros. Então, aqui em Marcos, ele ressalta mais os sentimentos humanos de Jesus, né? Eu não sei se você sabe, mas Jesus Cristo Deus se transformou em carne, veio ao mundo através de Jesus Cristo, né? Pagou um preço de sangue para a libertação das nossas vidas, né? Não sei se você conhece a história de Jesus. E aqui em Marcos ele ressalta mais os sentimentos humanos de Jesus. Quem era Jesus, né? O que ele gostava, o que ele não gostava, quais são as características sentimentais dele, né? Como pessoa, né? Então, porque da mesma forma que eu e você temos os nossos sentimentos e as nossas características, Jesus também tinha, porque ele se fez carne, né? Ele era o verbo, ele se fez carne. Então ele passou a ser uma pessoa. Por isso que muitas pregações, muitos pregadores falam que Jesus entende a sua dor, porque ele foi humano, entende? Então Deus veio ao mundo, se transformou em humano, que é Jesus Cristo, e ele passou por todo um processo, desde o nascimento, né, desde a concepção lá, né, e da concepção não, minto, que foi o Espírito Santo que, né, que concebeu Maria, vamos colocar assim, né, que veio através da Maria. Mas, enfim, desde o seu nascimento, então ele sentiu a dor que um bebê sente quando sai da barriga da Maria, né, da barriga da mãe, vamos colocar assim, né, e então ele teve esse sentimento, né? Ele teve essa sensação, né? Desde o seu nascimento até a sua morte, ele conseguiu sentir dor, ele conseguiu sentir emoção, ele conseguiu sentir alegria, ele conseguiu sentir saudade, ele conseguiu sentir medo, tá? Então, tudo que você sente hoje, Jesus Cristo sentiu, tá? E até mais do que a gente, né? E não sei se você quer um exemplo de filme que você possa vir a ver. Eu acho que é citado por muitos pregadores da palavra, porque ele foi muito realista, tá? E eu lembro que quando eu vi, eu acho que não existe pessoa sã no mundo que viu esse filme e não tenha chorado, não tenha se emocionado, que é o filme que Mel Gibson fez, tá? Esse filme, pra mim, foi um dos filmes mais realísticos da história de Jesus Cristo. E, na verdade, eu choro em qualquer filme de Jesus, essa que é a verdade. Se você colocar no YouTube ou na internet, você vai achar vários filmes históricos, né, falando sobre a vida de Jesus Cristo.
E eu sempre sou uma pessoa que quando eu assisto tudo de Jesus, tudo que eu vejo relacionado à palavra, eu sempre oro antes, né? E o Espírito Santo fala muito comigo através daquela palavra. Eu lembro que o Espírito Santo falou comigo através do filme de Noé, né? Que é um filme mais atualizado. Eu lembro que eu chorei na parte que o Espírito Santo falou comigo. Então, é importante você estar sensitiva, né? Ali na presença de Deus, que Deus fala com você. Na verdade, Deus fala com você em qualquer lugar. Basta apenas você estar sensitivo à voz dele, tá? Mas voltando para o estudo, tá? Então, em Marcos, quais são as particularidades de Marcos, tá? As particularidades seriam as características do livro de Marcos, tá? Coisas que se destacam nele, tá? Ele teve 19 milagres registrados por Jesus, tá? No livro de Marcos. Foram 19 milagres que Jesus veio a ocorrer no decorrer da sua trajetória de vida, tá? Ele teve 8 milagres. 8 milagres foram das enfermidades, foram a cura que Jesus fez, né? Através do trajeto dele, do caminhar dele, juntamente com Marcos ali, tá? Teve 5 milagres, que foi o poder sobre a natureza, tá? Enfim, a abertura dos mares, né? 4 milagres sobre autoridade sobre demônios, tá? E 2 milagres sobre vida sobre a morte, tá? Eu não sei se você sabe, muitas pessoas não é que não gostam de falar, é porque esse é um assunto mais, vamos botar assim, não é que seja um assunto mais delicado, mas é um assunto que muitas pessoas não têm conhecimento ou acham, ou tem medo, não sei. Mas quando você começa a andar com Cristo, né, e a reconhecê-lo como o único suficiente salvador da tua vida, você tem poder sobre o inferno, tá? Através do poder do nome de Jesus. Não é que você tem o poder, né? Eu não tenho poder nenhum, ok? Mas através da palavra do nome de Deus, eu consigo fazer a libertação na vida de uma pessoa, né? Mas esse é um assunto mais abrangente, bastante complicado, vamos colocar assim. Porque existem detalhes a ser feitos, não é qualquer pessoa que pode fazer libertação, tá? Porque você precisa estar 100% sem abertura de brecha nenhuma na tua vida, tá? Para poder fazer a libertação numa pessoa, porque se você fizer a libertação na vida de alguém e você tiver uma brecha aberta, o inferno vai fazer uma festa na tua vida, entende? Então, esse é um assunto, por isso que esse não é um assunto muito comentado nos vídeos da internet, vamos colocar assim, tá? Porque são apenas ministradores mesmo, realmente, que são ministros de libertação, que têm um aprofundamento no conhecimento disso, tá? Mas Jesus era Jesus, né, gente? Então, ele, né, faz libertação aonde que ele quiser. Então, ele teve 4 milagres dentro do livro de Marcos, falando sobre a autoridade sobre os demônios, né? Pelo poder do nome de Jesus, nós temos autoridades em cima do inferno, ok? Na verdade, você não faz uma libertação de uma pessoa quando você proclama o nome de Jesus. Você faz uma expulsão de demônio. A libertação é algo que a pessoa tem que querer, tá? Então, quando você for num culto aí, que as pessoas falam assim, hoje é dia de libertação, ok? Você está sendo o demônio que está naquela pessoa vai ser expulso. Porém, se aquela mesma pessoa que o demônio foi expulso, ela voltar a praticar os atos que ela praticava antes para poder o demônio entrar, vai entrar o demônio que foi expulso mais 7. Então vai ser o clube dos 8. Por isso que essa parte da libertação é bem delicada, porque, na verdade, quando você vai num culto que uma congregação prega, né, de querer falar o culto da libertação, se a pessoa que tá ali não querer ser liberta, tá ali porque foi convidada, tá ali porque, enfim, né, tava ali, vamos colocar assim,
ela não dar o consentimento dela, que ela quer ser liberta, aquele espírito maligno que saiu dela, ele vai voltar com mais 7, tá? Então tu imagina o seguinte, se sair uma legião daquela pessoa, a legião são mais de 5.000 demônios, se sair uma legião daquela pessoa e aquela pessoa voltou a praticar o que ela praticava antes, ou seja, a brecha que ela dava para o demônio entrar na vida dela, ela continua dando essa brecha, vai voltar aquela legião que saiu de 5.000 demônios com mais 7. Ou seja, faz as contas aí, que são 8 vezes 7. Não, 5 vezes 8. 40 milhões de demônios, vamos botar aí, tá? Então, essa parte da libertação é um tema bem abrangente, é um tema bem minucioso, tá? Não aconselho, se você não está preparado para fazer, não fazer, ok? Porque se a pessoa que está fazendo a libertação tiver alguma brecha aberta, o demônio vem para tua vida, tá? Voltando para o livro de Marcos, tá? Então, tanto no livro de Mateus, Marcos, também existe as palavras, né? Que você escuta muito no decorrer do livro, tá? Então, alguns significados, por exemplo, a palavra gentil, né? O que são os gentis, né? Alguns pregadores usam, né? Gentios, ímpios e justos, né? Alguns pregadores ainda usam esse dia para poder falar sobre a palavra de Deus, né? Os gentios eram uma nação que não conhecia a palavra, eram pessoas pagãs, né? O que é considerado pagão? São aquelas pessoas que não têm o conhecimento da palavra de Deus. São aquelas pessoas que não conhecem a Cristo. São aqueles povos que têm as suas crenças e acreditam em outros deuses. E essas são as pessoas pagãs, tá? Qual é a nossa função? Levar o conhecimento de Cristo, o ensinamento de Cristo a essas pessoas que não conhecem a Cristo. Todas as orações que eu faço, todas as orações que eu faço, a grande maioria das orações que eu faço, eu sempre falo, principalmente quando é relacionado às orações relacionadas às redes sociais, tá? Eu sempre oro e peço a Deus, Senhor, que a palavra chegue nos lugares inóspitos, lugares e pessoas que nunca escutaram falar de Ti, tá? Eu sempre oro a Deus quando venho consagrar as redes sociais a Ele, porque vocês são consagrados a Ele todos os dias, tá? Porque eu não sei se vocês sabem, mas a gente que sempre a gente que trabalha para Jesus, a gente está sempre em guerra, existe uma guerra espiritual à nossa volta, tá? Então a gente é sempre bom estar sempre consagrando o que você faz, o que você come, o que você veste, o que você compra, o que chega na sua casa, o que você ganha de presente, consagrar o que você faz a Deus, porque aí você tá a consagração, você está entregando nas mãos de Deus aquilo, tá? Você está consagrando a Deus algo. Então, a partir do momento que você consagra a Deus alguma coisa, você está dando poder na mão dele. Então, automaticamente, você tem a proteção de Deus, tá? Então, voltando para cá. Então, eu sempre consagro as redes sociais, né? O Instagram, o Facebook, o YouTube e o Kawaii a Deus. E eu sempre peço para todas as mensagens que eu lanço nessas plataformas venham chegar em pessoas que não têm o conhecimento da palavra dele. Pessoas que precisam ouvir aquela palavra aos corações certos e aos lugares inóspitos, né? Que automaticamente são pessoas que nunca escutaram falar de Deus e vão escutar a palavra de Deus através da minha vida, tá bom? Que seriam os gentios. Seriam pessoas pagãs que não conhecem, não têm conhecimento. Uma nação que não conhece a palavra, não tem conhecimento da palavra, não sabe nem quem é Jesus Cristo. Existem ainda pessoas na face da terra que ainda não sabem quem é Jesus Cristo, tá? E os vídeos chegam, a palavra chega através dos vídeos das redes sociais, através de pessoas também, tá? Voltando. Tem os ímpios também, que é muito falado no livro de Marcos, tá? Quem são os ímpios?
são pessoas que não servem a Deus e são antirreligiosos. Ou seja, no nosso mundo seria os ateus, seria os agnósticos, seriam pessoas que sabem que existe um Deus, uma força maior, espiritual maior, porém não serve a ele, tá? Esses são os ímpios, são considerados ímpios, tá? E tem os justos. Os justos são pessoas que creem em Deus, agem e vivem segundo os ensinamentos bíblicos. Quem são os justos? Somos nós, pregadores da palavra, nós que frequentamos o tabernáculo na congregação, tá? E nós somos somos justos, pessoas justas, vamos colocar assim, tá? Pessoas que creem em Deus, vivenciam a palavra, ok? Enfim, né? Estamos aqui. Uma coisa que... Voltando para cá, depois eu falo. Então, Marcos e Pedro eram muito próximos, tá? Na vivência do trajeto com Jesus, tá? Quais são as características psicológicas do Marcos? Quem era Marcos? Tá? Marcos era um hebreu da tribo de Levi. E antes de ser discípulo de Pedro, né? Porque Marcos andava com Pedro, ele se afastou da fé, tá? Um dos primeiros discípulos de Pedro foi o Marcos. Ele foi batizado por Jesus. E a sua morte, ele foi arrastado por cavalos. Eu não sei se você está conseguindo entender, que a gente só está no segundo estudo, mas praticamente todos os apóstolos de Jesus tiveram uma morte bem drástica. Tá? O fim deles não foi um fim bonitinho, vamos colocar assim. Eu acredito que somente João teve um fim menos, enfim, drástico, vamos colocar assim, tá? Então esse é o estudo de Marcos. Uma coisa que eu quero atentar no vídeo, vocês vão começar a perceber isso conforme eu vou falando, muitos pregadores muitos pregadores, não só na internet, mas fisicamente também, muitos pastores, enfim, usam a palavra igreja como algo físico de um estabelecimento. Mas eu quero te dar um detalhe importante. Quando você aceita Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, tá? Vamos supor, você foi convidada para ir numa congregação, você assistiu um culto, ok? O pastor falou, o apóstolo falou, o bispo falou, enfim, alguém falou lá, pregou no púlpito para ti, você escutou a palavra, tá? Geralmente as pessoas, por cotidiano e rotina, elas falam que você foi numa igreja, ok? Mas na verdade você foi numa congregação. A igreja é você que está indo na congregação se reunir com várias outras igrejas para cultuar o Senhor, tá? Então, é importante você saber disso. É importante você saber a diferença disso, tá? Você, como aceita Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, você passa a ser corpo de Cristo, tá? Então, a partir do momento que você passa a ser corpo de Cristo, você passa a ter uma responsabilidade perante o reino espiritual, ok? Por isso que é importante você estudar, por isso que é importante você buscar, por isso que é importante você se aprofundar na palavra, em conhecimento, para você edificar a igreja que está em você, que é Jesus, tá? Não pense você que uma vez que você aceitou Jesus como o único suficiente salvador da tua vida, você está liberto para a eternidade. Não. Seguir Jesus é uma construção diária. Tá? Você aceitou Jesus como o único suficiente salvador da tua vida. A partir daquele momento, Jesus passa a habitar dentro de você, você passa a ser corpo de Cristo. E você tem que ter por responsabilidade alimentar a Cristo que está dentro de você. Como é que você alimenta Cristo? Buscando a palavra, lendo a palavra,
frequentando o culto, fazendo a tua parte individualmente, que é buscar, é ler, é adquirir conhecimento, é estudar, tá? Que é a partir daí que você é a igreja de Cristo, é corpo de Cristo, tem responsabilidade de Cristo dentro de você, Deus vai usar você se você quiser, ok? Porque dentro de uma congregação existe vários, vamos botar assim, vários níveis, né? Eu sou contra isso, mas é mais ou menos como eles colocam. Existem várias categorias, vamos colocar assim, tá? E conforme você vai estudando e adquirindo conhecimento, vamos supor que você vai subindo de nível, que seja, né? Vamos comparar a um jogo aqui, né? Você vai subindo de nível conforme você vai adquirindo experiência ou conhecimento naquilo, tá? Então, tenha isso dentro de ti. Você é corpo de Cristo. Você é mente de Cristo. Você é igreja. Por isso que tem pregadores que falam, seja a igreja onde Deus colocar, porque você é a igreja de Cristo. Então, através da sua vida, pode vir milhares e milhares de pessoas, pode vir uma nação inteira. Deus pode te usar para uma nação inteira, para conhecer Ele. Pessoas, Deus usa você em pessoas que estão à sua volta e pessoas que fazem parte da sua geração, entendeu? Então, tenha por conhecimento, você é a igreja de Cristo, tá? Então, tenha responsabilidade, tá? E em relação a que eu falei, que você, quando aceita Jesus como único suficiente Salvador da tua vida, você passa a ser igreja de Cristo, corpo de Cristo. Não pense você que a salvação está garantida, isso é verdade, tá? A gente tem que buscar nossa salvação todos os dias, como se fosse um alimento. É igual escovar o dente, tá? Você tem a rotina de escovar o dente todos os dias. Se porventura você deixar de escovar seu dente, ou fazer a higiene bucal, né? Uma hora vai vir a cárie, uma hora vai vir o canal, uma hora vai vir o tártaro, né? E a gente tem que fazer toda essa manutenção. Então é isso com Jesus também. Todo dia tem que haver uma manutenção da sua parte em buscá-lo, para você provar para ele que você precisa dele na tua vida, ok? Tá bom? Espero que o livro de Marcos tenha aberto um pouco mais a tua mente aí, né? Que você possa vir a querer buscar Jesus mais e mais, tá bom? Fiquem com Deus, tchau, tchau. Que Deus abençoe.